Perder peso é uma conquista importante, mas existe uma verdade que pouca gente fala. Perder peso e manter o peso perdido são desafios completamente diferentes. Muitas pessoas conseguem emagrecer e o problema começa depois. A balança para de cair, a motivação diminui, a rotina fica corrida, surgem festas, viagens, confraternizações e aos poucos os antigos hábitos acabam retornando. Quando a pessoa percebe, acabou recuperando 5, 10, 15 quilos. E isso não acontece porque ele ficou preguiçoso ou porque perdeu a disciplina. E existe uma biologia por trás desse processo. O corpo humano não foi projetado para gostar de perder gordura. Durante milhares de anos, nossos ancestrais enfrentaram períodos de escassez alimentar. Quem conseguia armazenar energia tinha maiores chances de sobrevivência. Por isso, quando você emagrece, o seu organismo entende que perdeu uma reserva importante. A partir desse momento, ele começa a criar mecanismos para tentar recuperar o peso perdido. A fome aumenta, a saciedade diminui, o gasto energético cai, o cérebro passa a prestar mais atenção em alimentos calóricos e a vontade de comer cresce. É como se o organismo estivesse tentando convencer você a voltar ao peso anterior. Por isso, a manutenção do peso não depende apenas de força de vontade, ela depende de estratégia. Primeiro ponto é entender que não existe linha de chegada. Muitas pessoas tratam o emagrecimento como uma competição. Elas acreditam que quando atingem determinado peso, poderão voltar exatamente aos hábitos que tinham anteriormente. Mas existe um problema nessa lógica. Se aqueles hábitos que levaram ao ganho de peso retornarem, o peso retornará. Manutenção significa voltar para a vida antiga, consolidar uma nova rotina, e é justamente essa mudança de mentalidade que separa quem mantém o resultado de quem vive no eterno efeito sanfona. O segundo ponto é parar de focar apenas na balança. O número que aparece é apenas uma pequena parte dessa história. Duas pessoas podem ter exatamente o mesmo peso e composições corporais completamente diferentes, uma apresentar elevada quantidade de massa muscular e baixo percentual de gordura, a outra apresentar pouca massa muscular e excesso de gordura visceral. O peso é igual, a saúde é diferente, a aparência é diferente, metabolismo. Por isso, após o emagrecimento, o foco precisa migrar para a composição corporal. E é aqui que entra um dos maiores segredos da manutenção, da preservação da massa muscular. A musculatura funciona como um verdadeiro órgão metabólico. Ele melhora a sensibilidade à insulina, a utilização da glicose, contribui para o maior gasto energético, melhora a força, funcionalidade, qualidade de vida. Além disso, quanto maior a perda de massa muscular durante o processo de emagrecimento, maior costuma ser a dificuldade para manter os resultados. Por isso, treino de força não é opcional, é parte fundamental desse processo. Não importa se você tem 30, 40, 50 ou 60 anos, o treino de força continua sendo uma das maiores ferramentas importantes para preservar o resultado que você conquistou. Outro erro comum acontece na alimentação. Durante o emagrecimento, muitas pessoas seguem estratégias relativamente organizadas, depois que atingem o objetivo, passam a relaxar, diminuem a ingesta de proteínas, aumentam alimentos ultraprocessados, começam a se premiar constantemente o próprio esforço e pouco a pouco o déficit desaparece. A proteína continua sendo importante mesmo após o emagrecimento. Ela ajuda na manutenção da massa muscular, ajuda no controle da sua saciedade, possui um efeito térmico de certa forma elevado, contribui para melhorar a composição corporal, por isso, manter uma ingestão adequada de proteínas continua sendo uma das principais bases, pilares, sustentáculos dessa fase. Outro aspecto importante é o monitoramento. Muitas pessoas deixam de se pesar porque têm medo de descobrir que ganharam peso, mas ignorar um problema nunca foi e nunca é uma solução. Ganhar 2 quilos é fácil de corrigir, ganhar 15 é muito mais difícil. Não estou dizendo que você precisa subir na balança todos os dias, mas criar algum tipo de acompanhamento é importante. Seja o peso, circunferência abdominal, fotos, bioimpedância, medidas, qualquer ferramenta que metrifique esses resultados acabam tendo um contexto melhor. Outro fator importante e muitas vezes negligenciado é o movimento diário. Muita gente acredita que apenas a academia importa, mas existe uma diferença enorme entre treinar 1 hora por dia e passar o restante do tempo sentado. Caminhar, subir escadas, fazer deslocamentos a pé, reduzir o tempo sedentário, tudo isso aumenta significativamente o gasto energético ao longo do dia e quando falamos de manutenção, pequenas diferenças repetidas diariamente, obviamente que geram um resultado muito importante e interessante. O sono também merece atenção. Poucas pessoas relacionam o sono com o controle do peso, mas a relação é extremamente forte. Dormir pouco aumenta a fome, reduz a saciedade e aumenta o desejo por alimentos muitas vezes mais calóricos, ricos em açúcar e gordura. Piora o controle glicêmico
e reduz a recuperação muscular, disposição. Por isso, quem deseja manter o peso perdido precisa tratar o sono como prioridade. Outro ponto importante é o estresse. Quando os níveis de estresse permanecem elevados por muito tempo, comportamento alimentar costuma piorar. A pessoa busca conforto na comida, acaba procurando alimentos altamente palatáveis, tem mais dificuldades para seguir uma rotina organizada, treina menos, dorme pior. Tudo isso cria um ambiente favorável para o reganho de peso. É impossível falar sobre manutenção sem mencionar a gordura visceral. Muitas pessoas ficam preocupadas apenas com a estética, mas a gordura visceral vai muito além disso. Ela também está associada ao aumento do risco cardiovascular, resistência à insulina, diabetes, hipertensão, diversos fatores como, por exemplo, também a esteatose hepática, inflamação sistêmica. Por isso, manter uma cintura saudável é muito mais importante do que perseguir um número específico na balança. Outro aspecto relevante envolve os hormônios, especialmente após os 40 anos. Mulheres na perimenopausa e menopausa frequentemente percebem alterações importantes na composição corporal. Homens também podem apresentar mudanças relacionadas à queda hormonal, menos energia, menor recuperação muscular, piora do sono, aumento da gordura abdominal, redução da libido, alterações metabólicas. Isso, obviamente, não significa que todas as pessoas precisam de reposição, mas significa que uma avaliação adequada pode ser fundamental para entender por que o peso voltou a subir, mesmo diante de esforços aparentemente corretos. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas permanecem travadas durante meses. Elas acreditam que o problema está apenas na alimentação, mas frequentemente existem bloqueios metabólicos que precisam ser identificados. Inclusive, se você está emagrecendo muito pouco, estagnou há meses ou sente que faz tudo certo e não vê os resultados, eu criei um treinamento específico para ajudar pessoas que estão travadas no emagrecimento. O acesso está no link no primeiro comentário. Agora, existe um conceito que considero um dos mais importantes de todo esse vídeo. Existe o pensamento daquele tudo ou nada. Esse padrão mental destrói mais resultados do que qualquer alimento. A pessoa sai da dieta em uma refeição, depois pensa, poxa, já estraguei tudo, então deixa pra lá, acaba exagerando no jantar, depois exagera no final de semana, depois acaba abandonando completamente a rotina. Nenhuma refeição isolada causa obesidade. Da mesma forma, nenhuma refeição isolada também causa emagrecimento. O que importa é a média das escolhas ao longo do tempo. Por isso, aprenda a lidar com exceções sem transformá-las em regra. Aniversários vão acontecer, festas, viagens. A vida real é essa. O segredo não é buscar perfeição, é voltar para o caminho rapidamente. Também vale lembrar que alguns pacientes podem se beneficiar de estratégias de manutenção com alguns medicamentos, especialmente aqueles que apresentam histórico de obesidade grave, múltiplas tentativas anteriores de emagrecimento ou tendência importante ao reganho de peso. Obesidade, hoje em dia, já é considerada uma doença crônica, e doença crônica, muitas vezes, exige um acompanhamento contínuo, muitas vezes exige algum tipo de tratamento medicamentoso. Cada caso deve ser avaliado individualmente. E, por fim, eu quero deixar aqui uma reflexão. Quem mantém o peso perdido durante anos não é necessariamente quem possui mais motivação, é quem construiu hábitos sólidos. Motivação acaba oscilando, disciplina oscila, humor oscila, mas hábitos permanecem. Quando a atividade física vira rotina, ela deixa de depender de motivação. Quando a alimentação adequada vira rotina, ela deixa de depender de motivação. Quem cuida da saúde vira parte dessa identidade e o resultado se torna muito mais sustentável. Por isso, não enxergue a manutenção do peso como uma batalha eterna. Enxergue como uma continuação natural de um estilo de vida que protege a sua saúde, a sua energia, sua composição corporal e principalmente a sua qualidade de vida. Porque perder peso é uma conquista, mas manter é o que realmente transforma a sua vida nos próximos anos. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga. Se você gostou desse vídeo, clique, compartilhe e nos vemos até o próximo.